Então vamos lá. Tudo na nossa vida tem um lado espiritual. Será que todas as situações que acontecem comigo neste momento são aí orquestrados pela vida espiritual? Ou são situações, normais da vida e coisas que acontecem por ações que promovemos? Bom, pois bem, há coisas específicas sim, Há coisas que eu e você precisamos, nesta jornada, passar por esses momentos, passar por estas situações. Sabemos nós, estudantes, pesquisadores da vida espiritual, que quando estávamos no mundo dos espíritos, na dimensão espiritual, planejamos ali, ou planejaram para nós, situações que iríamos vivenciar na matéria. E essas situações estão ali em stand-by para acontecer, e essas situações levarão eu e você a um entendimento melhor de nós, quando há observação da nossa parte em relação a isso. Quando não, vivemos somente por viver. Mas tudo bem, não importa aí a que nível você está, isso tudo irá acontecer com ou sem o seu entendimento disso. O que está organizado para nós, claro, como momentos aqui de expiação e de provas. Tá bom, Kleber, você falou que tem coisas para acontecerem, tem situações que acontecem buscando a nossa harmonia, o nosso desenvolvimento, tá? E as demais situações da vida, Coisas mais comuns, mais corriqueiras, são orquestradas pela vida espiritual ou são da minha própria vontade? Da nossa própria vontade. Muitas coisas que acontecem comigo e com você, situações que nós vivenciamos no dia a dia, são escolhas nossas, são opções elegidas por nós que viveremos na nossa vida. Claro que eu posso aproveitar de tudo isso se eu estiver em um olhar de crescimento, de amadurecimento, de observação, e trazer dessas situações crescimentos para mim próprio, para minha consciência. Então isso tudo depende de mim e de você. Depende do quanto eu estou antenado às situações que envolvem os espíritos, que envolvem a espiritualidade, e aplicar isso nessas coisas que não necessariamente estão predeterminadas a acontecer. Então, quando eu estou conversando com uma pessoa, interagindo com uma pessoa, eu estou ali me avaliando, me observando, vendo como eu reajo e interajo com essas pessoas. Isso é aproveitar a estadia aqui, aproveitar o momento aqui. Então preciso eu estar atento a tudo que me cerca, porque muitos batem muito forte, na questão do livre-arbítrio. Nós somos livres. Sim, de fato, Como eu brinco com o pessoal, você é livre para escolher entre o café ou o suco de laranja, Em vestir marrom ou vestir branco, E mais ou menos por aí. Daí para frente, com quem você casará, com quem você conviverá, o filho que você terá, já são escolhas pré-determinadas anteriormente pelo seu espírito. São decisões que o seu espírito toma, por exemplo, quando deixa o corpo físico à noite. Nós sabemos disso, tem inúmeras histórias assim, de espíritos encarnados que se desdobram, e na vida espiritual, o casal ali conversa com o futuro filho ou filha, e alguns aceitam, outros não aceitam, Então o seu espírito está escolhendo, não necessariamente é você do agora, Para a gente entrar nessa questão, entrar novamente aqui, o que é a alma, o que é o espírito, o que cada um corresponde aí na nossa existência. A nossa alma é o agora e o espírito é a razão, de tudo nosso, de tudo aquilo que é nosso. Ele compreende muito mais do que você, do que eu, e as decisões, quando estamos fora do corpo, muitas vezes seguem a perspectiva dele, não a minha do agora. Então ele que vai decidir essas situações, vai escolher por essas situações, escolheu antes de estar aqui por quem iria se apaixonar, por quem iria conviver, que tipo de ofício ele teria, de ocupação aqui ele teria, para que tudo isso fosse de encontro
a uma perspectiva de crescimento e desenvolvimento. Não apenas para diversão, prazer, né? Tranquilidade e tudo mais. Ele escolheu situações complexas, situações profundas, para melhorar a si mesmo, para crescer, né, diante de si mesmo. E assim, ele vem operando aí ao longo dessa vida. E aí muitas coisas da vida comum aqui, né, são, né, escolhas minhas, que não interferem necessariamente na evolução, né? Como eu disse, a marca de roupa que eu quero, a marca de tênis, a comida, enfim, aquilo que é mais da vida normal, pertence a nós. Claro que assim, eu posso ser influenciado, estar influenciado pelos espíritos que estão à minha volta, não tenha dúvida disso. Já dizia Kardec em sua obra que a quantidade de espíritos nos influenciando no dia a dia é muito grande, tá? E como que essa influência se dá, né? Como que você aí, né, acha que isso acontece? Será que é por acaso, né? Será que simplesmente pelo fato de estarmos perto deles, eles fazem o que querem? Não, essa atração, essa influência se dá pelo estado mental que eu e você estivermos. Se eu estiver uma pessoa positiva, né, uma pessoa vibrante ali dentro de um propósito do bem, eu vou atrair isso para mim. Então os conselhos que eu irei receber oriundam dessa natureza de informação. Agora, se eu estiver na vida negativo, reclamão, né, vibrando negativamente, achando que tudo dá errado, nada dá certo na minha vida, eu ainda não alcancei o que preciso alcançar, e começa aquele processo de autopunição e autodestruição de si mesmo, dos seus valores, né? Imagine quem você vai atrair para perto de ti. É um fato, né? E aí você será influenciado por qual tipo de espírito? É meio que lógico isso, né? Se tem 2 lugares para mim ir, né? Autoconhecimento, está escrito ali na placa daquele primeiro lugar, autoconhecimento, observação de si mesmo, despertar espiritual, limpezas energéticas, e um monte de coisas assim para trabalhar o nosso espírito. E no outro estabelecimento está lá a placa, diversão, prazeres, sensações, né? Euforia, êxtase, por aí vai. Não posso usar determinadas palavras aqui, tá? Se você escolher por uma porta, né? A porta onde tem autoconhecimento, despertar, automaticamente haverão espíritos naquele local ali, né? Que caminham dentro dessa força, dentro dessa vontade, né? Positiva, né? Agora, se você olhar para outra porta, é para outra, né? Que você vai e na outra terá o quê? Espíritos nesse mesmo sentido, né? No sentido de diminuir você, de denegrir você, de fazer com que você crie tumulto e desavenças, que você prospere na negatividade. Então eu tenho que escolher, né? Eu comecei falando, será que tudo na nossa vida é espiritual? Nem tudo, né? Como a gente disse lá no começo. Uma parte é para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento, uma parte são as minhas escolhas, ok? Essas escolhas estão tendo referência aonde? Em atos positivos que atraem bons espíritos ou em atos negativos que atraem maus espíritos? São escolhas nossas, pessoais, né? Se eu resolvo, por algum motivo, ser mal educado com o meu vizinho, com o meu colega, eu estou atraindo um campo negativo. Quem vai me influenciar, me instigar ainda mais? Espíritos negativos, né? Então eu preciso ter bem isso na minha mente, bem alinhado nos meus pensamentos. Nem tudo é, mas tudo pode ser, né? Dependendo com quem eu estiver andando. É a mesma coisa em relação à amizade, né? Você pode ter um grupo de amigos positivo, feliz, alegre, divertido, né? Que é uma escolha sua,
uma escolha pessoal, né? Esses vão impulsionar você ao desenvolvimento, né, de todas essas virtudes, ou você pode ter amigos que você escolheu que nesse momento estão levando você ao negativo de você. Então eu preciso ter esse olhar. Eu posso caminhar sobre essa verdade que nem tudo é espiritual? Posso. Mas eu tenho que pensar que as minhas ações são energéticas, são ressonâncias, são frequências que atraem outros espíritos. Então, se você analisar no grosso modo, tudo é espírito, tudo é espiritual, de uma certa forma ou de outra. Deveria ser o que está sobre a nossa escolha, o que está sobre a escolha do espírito. Essa deveria ser a proposta desse vídeo, na verdade, dessa live. Porque a proposta do espírito é, né, a evolução, crescimento, desenvolvimento, né? A nossa aqui são escolhas, como eu disse. Olha, acabei de ler aqui, ser positivo em tudo é necessário, né? Como ser isso, né? Como ser positivo em tudo que nós vivemos, né? É difícil, é um exercício assim muito complicado, né? Porque a vida à nossa volta nos convida ao negativo. Pode reparar. É sempre algo que nós não conquistamos, algo que nós não realizamos, algo que eu ainda não sou, que eu ainda não me tornei. É o dinheiro que eu ainda não ganhei nessa vida, é as coisas que eu ainda não comprei, né? É o corpo que eu ainda não tenho, é o cabelo que eu ainda não tenho, principalmente eu que não tenho nenhum, né? Então, a gente vive, né, naquilo que não tem, e isso é negativo, né? Nós não conseguimos olhar para nós e pensar, olha só, né, como eu tenho, né, tudo que eu preciso, como eu sou positivo por ter o que preciso, né? Obrigado pelo boné, viu, Antônio? Apareceu certinho em mim aqui. Então eu tenho que ter essa análise, né? Porque o mundo à nossa volta vai fazer com que eu e você vivemos, né, possamos viver aí coisas de falta, né? E aí eu entro no negativo. Então, mais do que para ontem, né? O que tange a mim e a você carece de um olhar diferente, né? De um olhar positivo. Porque se eu estiver positivo, nesses momentos que são meus, pessoais, onde não há necessariamente o envolvimento da vida espiritual, como um projeto de encarnação, vamos dizer assim, você possa estar em companhia dos bons espíritos. Porque sabemos, né, nós pelo estudo, que nós não temos assim tantos, né, tantas provas a serem vividas aqui, porque não suportamos a maioria delas. Temos uma cota específica, né? Daí, nesse tempo que sobra, posso eu aprender mais sobre mim? Pode. Posso eu me desafiar em outras questões? Pode. Porque muitos, né, pensam assim, bom, nasceu, atingiu a maturidade ali, quando o espírito de fato está inserido no seu projeto pessoal, daí para frente tudo é karma, né? Não. Como que você dá tarefas complexas para quem fez 20 anos? Como que você dá tarefas emocionais complexas a quem começou a vida? Não entende nem ainda o poder do dinheiro, o poder financeiro, o poder da relação com pessoas no ambiente de trabalho, né? Quem dirá ainda num relacionamento amoroso. Então, como você imputa karma para essa pessoa, né? Ações a serem feitas sem uma moralidade capaz daquilo? Não é assim. Então, muitas vezes nós estamos ainda nos trilhos do grande desafio que você viverá nessa vida, do grande momento que você passará nessa vida como desafio. Ainda, talvez, não tenha nem acontecido, porque eu preciso estar preparado para aquilo, adequado para aquilo, né?
Então nós temos que ter esse olhar pessoal, observar isso, né? Porque assim, penso eu, quero acreditar eu, né? Que você veio aqui para ser melhor do que a última vida, né? Você veio aqui para se superar. Na última vida você desencarna com 70 anos, vai. E há uma maturidade de uma pessoa que tem 70 anos. Você com 20 anos tem a maturidade de alguém de 70? Não tem. Por mais que você fale, eu sou precoce em várias coisas, não tem, não tem. Não tem. Tem coisas que a gente só adquire vivendo. Você começa a entender pai e mãe, né, as ações que eles tiveram conosco, quando você é pai e mãe. Você só entende situações do trabalho, da competição, e desafios, e manipulações, e fofocas e outras coisas mais, depois que você começar a trabalhar. Não se aprende isso antes. Né? Você vai aprender que você tem que ficar em silêncio mesmo estando certo quando você começar a trabalhar. Antes disso não há isso. Então não se dá uma carga de responsabilidade muito grande a quem não consegue suportar a tudo isso. Né? Quando nós começamos a estudar a espiritualidade, que nem o Rafael coloca aqui, são acrescentadas situações para nós. Não diria que são acrescentadas, eu diria que está previsto isso já. Nesse caso está previsto. Está previsto que você, em determinada idade, vá de encontro ao caminho espiritual e comece ali a se conectar novamente com aquilo que já sabe. Porque o que nós estudamos aqui, o que nós lermos aqui e tudo mais, nós estamos recordando o que já sabemos. Né? Eu vou buscar nos meus arquivos mentais, do meu espírito, lições que eu aprendi na vida espiritual antes de estar encarnado. Entenderam? Porque quando nós estávamos para encarnar, nós frequentamos palestras, grupos de apoio, né? Aulas profundas sobre as questões que envolviam a minha moralidade, as minhas emoções e tudo mais que se diz respeito a isso. E não foram poucas aulas não, viu? Foram muitas aulas, muita prática, muita observação. Né? Fomos certamente trazidos aqui até encarnados para ver situações iguais a que iríamos viver. Então estudamos muito, nos preparamos muito para estarmos aqui. Só que nós encarnamos e esquecemos. Aí eu preciso fazer o caminho de conectar essa informação de volta, né? E esse caminho se dá pelo estudo. Então quando eu começo a estudar a espiritualidade, eu vou acessando isso e parece tão claro e tão lógico para mim que eu vou ligando pontinhos, né? E aí sim, bom, agora ele já lembrou, pode começar. Pode começar que agora ele já lembrou. Né? Então, se aproxima uma pessoa, né? Se aproxima uma situação, um desafio ali. Mas é nesse ponto, Rafael e os demais, que a grande maioria desiste. Porque as pessoas pensam assim, eu estava numa vida tão boa, tão tranquila, né? Fui me meter com esse negócio de espiritualidade, minha vida virou do avesso. Né? E aí tudo que era bom agora se transformou num problema. É que a pessoa não consegue dar o real valor de aonde chegou. Né? Ela só consegue medir e ter a menção do que de matéria ela não conquistou. Isso sim. O carro que eu ainda não troquei, a roupa que eu não comprei, o sapato que eu não comprei e por aí vai. Né? Mas o avanço espiritual, o desprendimento do passado, as realizações que um caminho espiritual proporcionou a ela não consegue medir aqui. Porque ela não quer medir. Né? Ela medirá isso, sentirá isso quando chegar na vida espiritual. Quando ela estiver lá consigo mesmo e olhar para trás, né, pensar no passado que acabou de se encerrar, né, a vida que acabou de se encerrar na matéria, e pensar, olha só tudo isso que eu fiz, né, tudo que eu consegui, né, desenvolver em mim, porque essa pessoa manteve a fé. Essa pessoa, apesar de todas as dificuldades que a vida
lhe colocou, né? Do que ela esfregou na nossa cara, essa pessoa manteve a vida funcionando, manteve o caminho em direção ao que ela precisava. É um vencedor. É um vencedor que não consegue ver agora. Não consegue. Ainda lhe falta maturidade suficiente para isso. Mas verá. Verá. Porque que riqueza maior que a gente pode levar para a vida espiritual que supere uma consciência tranquila? Né? Que supere aí a condição de ter vivido e superado os seus desafios. Né? Então, eu e você precisamos olhar para isso, para ontem. Para ontem. Porque assim, a casa que você construiu, a carreira que você construiu, os relacionamentos que você teve, não servirão para muita coisa. Como você viveu nessas coisas, isso servirá para muita coisa. Né? Mas a gente estava falando que muitas dessas coisas não eram pré-determinadas, né? Eram o agora. Né? Eram questões que eu escolhi, sim. Essas questões também têm peso. Tem peso. Né? Não são deixadas de lado. Né? Não são desprezadas porque não estava no seu cronograma encarnatório. Né? Vamos imaginar aqui uma situação assim. Imagine que você fez lá o seu plano encarnatório junto com o seu mentor, tudo aprovado, bonitinho, e você está aqui nessa live, nessa vida, desculpa. Na live você está, né? Está aqui nessa vida, nessa live. E aí você vem aí estudando, conhecendo, engraçado isso. E me deu um monte de gatilho agora. E lembrou aí, e nossa, deu até confusão mental agora. Espera aí, pessoal, deixa eu me refazer aqui. Nossa, perdi completamente o fio da meada aqui. Bom, e aí nessa vida que você está aqui, né, vivenciando tudo e tal, tudo aquilo que o seu mentor e você estabeleceram como vida, e aí você vem aqui e começa a realizar essas coisas e começa a ter aí um resultado muito positivo, começa a avançar em si mesmo, né? É até surpreendente aquilo que você está conseguindo fazer. E aí o seu mentor olha para o seu plano encarnatório ali e fala, opa, já está indo muito bem, né? Podemos aí acrescentar algumas coisas. Como é que o mentor pode decidir ele, por conta dele, o que será acrescentado na minha vida como os desafios aqui? Se eu não deixei nada autorizado, né? Ixi, e agora, né? Como é que faz isso? Como é que o mentor vai acrescentar mais coisas, né? Muito bem, à noite você deixa o seu corpo físico e vai para a vida espiritual, né? E aí o seu mentor vai até você e fala, ó, Kleber, né? Ó, Rafael, todos vocês, você avançou num nível interessante aqui no seu processo e eu acho que a gente poderia aproveitar a estadia para inserir novos desafios. O que você acha disso? Olha, podemos colocar sim, né? Por que não? Já que estamos lá, vamos aproveitar. Não foi obsessor não, Rafael. Podemos aproveitar a situação, né? Podemos aproveitar o momento, né? E aí se coloca na mesa ali as opções para aquilo, né? E você avalia aquilo e fala para o mentor assim, tá bom, né? Coloque aí na minha vida esses novos desafios que eu ainda não experimentei, né? E aí começa um outro ciclo aqui na sua vida. Então, já que você foi tão bem aí nas tarefas, eles podem acrescentar mais. Lembrando que nós estamos aqui com esse objetivo, mas não poderia eu agora, Kleber, daqui para frente, só viver os prazeres da vida material sem o desafio? Não tem sentido.
né? É como a gente entrar em uma escola e não querer estudar, né? Entende? Então a gente veio para cá para isso, a gente veio aqui para trabalhar, para se melhorar, para construir, para sofrer, tudo isso que vocês conhecem tanto quanto eu. Então, já que estamos aqui, tomaremos essa decisão. Então, né, pegando aí o gancho lá da primeira fala que eu fiz aqui, se nós estamos aqui, tudo que acontece conosco está programado ou é o acaso, né? Ou é escolhas nossas, né? Eu diria que tudo aqui é espiritual, né? Tudo aqui é da ordem do espírito. Coisas pré-estabelecidas, coisas que nós iremos decidir, que também é o espírito decidido, livre, né? Só que muitas vezes influenciado pelo positivo ou pelo negativo, né? Dependendo do estado de consciência de cada um de nós. Então, para que você e eu tenhamos decisões mais assertivas no nosso processo, se eduque. Convido você à educação pessoal. Convido você à observação pessoal, à atenção para ti mesmo, né? Para o seu comportamento, para a sua rotina de vida. Se assim você fizer, certo é que você terá avanços significativos na sua jornada pessoal. Tá certo? Então é isso. Então, nem tudo é, mas tudo parece ser, né?